Sim, entramos na fase 3 da IA na fotografia. Estou falando aqui especificamente do mundo da imagem e de uma ferramenta em especial que eu uso todo dia e imagino que você também. E que se você não usa, recomendo, vale a pena usar, mas ela chega com impactos para quem vive da fotografia. ChatGPT, na nova versão do seu gerador de imagens, surpreendeu. Ninguém esperava isso, porque, na verdade, estava bem para trás, né? O DALL-E 3 que eles tinham não era muito bom, o Sora não foi liberado por um bom tempo para vídeo, e de repente, do nada, na última semana, a OpenAI libera essa opção nova com o gerador de imagem, que na prática permite você fazer de forma hiperrealista qualquer coisa com uma imagem, sem muita restrição ali, com, claro, algumas questões, mas você pode, por exemplo, colocar como nessa imagem aqui da tela, uma foto, e é um exemplo da OpenAI mesmo, em que você consegue alterar as expressões de tristeza, de espanto, com base numa foto real. Tem várias questões aqui que são importantes e esse impacto da nova fase. Então, eu vou explicar já já, tem a matéria para você ler na íntegra, quais são as fases. Fase um, fase 2 que estava até agora, e veio a fase 3 que a gente acaba de entrar. Na fase 3 a novidade do ChatGPT impacta diretamente profissionais do nosso mercado e nos mais variados nichos. A gente nem sabe ainda em que dimensão. Então começa por aí. Mas calma. Também chegou de voadora nos outros geradores de IA. Do Midjourney até o Leonardo AI, que foi comprado pelo Canva, o Gemini lá, o FX. Chegou com uma voadora em cima de todo mundo. Todos. Ela faz algumas coisas que nenhum outro até agora faz. Por exemplo, fazer um texto inteiro, um texto grande, e acertar de primeira. Está permitindo fazer uma série de coisas. Chega com voadora, então, nos concorrentes. De certa forma, traz aí a dimensão desse impacto até nesse sentido. Por quê? Porque, obviamente, como é acelerado esse mercado, os geradores de IA concorrentes, os chat GPT genéricos, todos os outros vão correr atrás, vão buscar implementar soluções parecidas ou até diferenciadas, mas que tenham recursos similares, com alguma diferença entre eles. O hiperrealismo vai avançar mais, mas a parte de edição, nessa forma conversacional, vai com certeza avançar, por conta da concorrência. A gente pode especular que muito do que a gente está vendo agora no ChatGPT vem justamente por conta do cangote, né, do DeepSeek e afins no cangote da OpenAI. Fez com que ela se movimentasse. O pensamento profundo, e uma série de outros recursos. Então, é algo realmente para se tirar o chapéu. Em um dia, tá aqui, ó, eu coloquei a informação. Em uma hora, desculpa, não é em um dia, em uma hora, ChatGPT adicionou 1 milhão de usuários com a nova versão. Em uma hora. Quantos assinantes pagos ela deve ter ganhado também? Na versão de US$ 20, que dá aí os nossos R$ 100 por mês, um pouco mais, enfim. Com certeza também deve ter um monte de gente que assinou por conta da nova versão, porque para a versão de uso ali no grátis não estava funcionando, o Ghibli não estava funcionando. E aí puxou, eles tiveram que abrir rápido, por quê? Porque os concorrentes, e tem uma lista de pelo menos uns 15 que surgiram com o estúdio Ghibli e outros recursos como Lego, Massinha, Simpsons, foram rápidos. Aplicativos e redes sociais também começaram, como o TikTok, por exemplo. Então, você vê que o movimento do ChatGPT, OpenAI barra OpenAI, puxou, abriu as portas, os portões da fase 3 para o mundo da imagem, que repercute nos geradores de IA. E isso a gente nem sabe ainda como é que vai ser daqui para frente. Mas eu fiz na matéria as 3 fases. Tá, posso estar, enfim, a minha visão da história, talvez ela seja simplista, mas enfim, eu lembro de entrevistar, fui na fotografia, eu tenho certeza que fui o primeiro no Brasil, pelo menos, a entrevistar o ChatGPT. Ali em novembro de 2022, eu vi sobre o ChatGPT e já por dezembro fiz a entrevista. E perguntei para o ChatGPT, que era só texto naquele momento e coisa e tal, e tinha aquele design, inclusive, meio tosco, o que que ele achava para a fotografia, que impactos teria e se ia substituir o fotógrafo. E o ChatGPT foi categórico, não vai substituir, não há risco, e ele era bem tosco. Ele respondeu como se fosse um humano, era uma conversa
que parecia humana, coisa e tal. Isso é final de 2022. A gente dá um salto para algum tempo depois, já em 2023, começa em 2023 e 2024 uma série de avanços que a gente pode colocar como fase 2. Então, no primeiro momento, era ali uma conversa e a novidade de conversar como se fosse com alguém humano. Não tinha nem assinatura, que eu me lembro, ou a parte de imagem era bem tosca. Assim, o OpenAI era dona da DALL-E, mas o DALL-E não estava integrado. Depois vem o copiloto junto com a Microsoft, e aí geração de imagem junto, com mais recursos, e tinha uma versão um pouco melhor, né? O 4 foi o salto do 3.5 para o 4. Então a gente pode colocar aí que a fase 2 é isso. Geração de imagens, não era tão realista, mas permitia colocar texto. E depois veio a parte de assinatura, Plus, depois um mais caro que custa R$ 1.000 por mês, que é super poderoso. Sora com vídeos, ele demorou para liberar para os usuários assinantes pagos, mas enfim, o Sora hoje é importante. Ele foi a base para essa geração hiperrealista que a gente está vendo nessa nova versão da fase 3. Então a gente viu avanço na fase 2 de visão computacional. Hoje, quando você consegue subir uma imagem lá para ele avaliar seu Instagram, seu site, fazer essa parte, isso foi muito importante. E depois com vídeo, e depois com conversa que parece humana, porque é tudo muito humano, se assemelha ao humano e ao criativo. Então, a gente viu evoluções rápidas e poderosas na fase 2, mas o ChatGPT era uma ferramenta de análise, de criação de algumas coisas, de relatório, gente que pagava para ter alguns recursos mais profissionais, com texto muito bom, e uma série de coisas. Uma série de coisas. E aí vem a fase 3. E a fase 3 começa agora, na última semana, na minha opinião. Essa fase, ela é muito focada no mundo da imagem para designers, para fotógrafos, para artistas visuais. Ela chega, inclusive agora, a partir das últimas horas, na versão grátis. Bem limitada. Por quê? Porque tem muita gente usando. E porque eles querem que você assine, eu assine e tudo mais. E permite gerar conteúdos extremamente realistas, que são semelhantes à fotografia, como a gente vê nessa imagem aqui, né? Ou fotográficos mesmo, e baseados em foto. A diferença para outros geradores, tem gerador que faz isso também, né? De você jogar uma imagem e editar. Mas ele é baseado na foto que você coloca para ele. Então aí há uma questão, que é ele depende de uma boa qualidade de foto quase sempre. Em alguns casos, você consegue fazer um retrato profissional com base em selfies, só precisa de um pouco mais de selfies, ou seja, de novo, bate nos geradores de retrato que estão aí no mercado, fazendo milhões. Esses caras devem estar preocupados. Então, de certa forma, o ChatGPT vingou os fotógrafos por um lado, mas, por outro, abriu essa possibilidade para usuários comuns, gestores de marketing, agências, profissionais, empreendedores que vão começar a fazer uma série de coisas ou aprender, seja com o próprio ChatGPT mostrando como, não precisa nem fazer curso, não precisa nem fazer, nem olhar no YouTube. É só pedir para o ChatGPT ajudar. Para mexer numa foto, preciso vender esse produto, preciso de uma imagem dele. Um empreendedor que vende comida, comida para entregar, sei lá, delivery, quentinha. E cria ali usando o ChatGPT com fotos do smartphone. E de repente até assina para ter esses recursos. Precisa de um retrato profissional, vai lá e faz a mesma coisa. Então, o ChatGPT nessa nova fase, ele ao mesmo tempo que vingou com geradores de retratos, ele abre um leque e acelera o objetivo deles, de chegar a 1 bilhão de usuários. Eles têm nem 500 milhões ainda, que é bastante, né? Meio bilhão, mas eles querem chegar a 1 bilhão no final desse ano. Aqui o Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli, tudo isso, se foi intencional ou não, bom, a gente está falando de pessoas hiper, mega inteligentes, a inteligência mundial está ali, no Vale do Silício, nessas empresas, tanto nas redes sociais também temos, fabricantes de smartphones, mas na OpenAI certamente tem pessoas brilhantes. Não é difícil pensar que foi uma estratégia. Eles fazem uma análise, ou talvez usando até a ajuda do próprio ChatGPT na versão mais poderosa que vai ter, que certamente é a deles, para pensar como fazer essa história começar bem. E eu, de repente, uma da resposta que o ChatGPT daria nessa versão diria o seguinte, que é a versão mais poderosa, disponível só para eles. Estou especulando, né? Mas imagino que deve ter. Dizendo o seguinte: por que vocês não usam aquelas coisas virais, analisando os trends do passado, e criam uma onda dessas? Uma delas vai pegar. E o Estúdio Ghibli pegou. E aí, obviamente, fez todo o marketing. Agora, o debate sobre direitos autorais, sobre se vai substituir profissões, tudo isso só potencializa o que eu estou fazendo aqui. Potencializa o ChatGPT a ser assinado, descoberto por quem não usava.
porque agora ele está mais poderoso. Eu não quero ficar de fora da trend. Eu não quero ficar sem a minha imagem do Ghibli, ou dos Simpsons, ou do Lego, ou da massinha, ou da Marvel. E dane-se os direitos autorais, porque tem uma nova governança nos Estados Unidos que não vai se preocupar tanto com isso. Então, aqui o exemplo deles me parece que foi um caso pensado. Eles pensaram e vieram com a estratégia. Aliás, o Sam Altman está ali na imagem, eles fizeram a versão deles Ghibli e o resultado é isso, baseado numa foto que mostra claramente. E funcionou. Aqui do retrato, três selfies são suficientes para fazer uma versão hiperrealista na versão 4.5 ou 4O, enfim. E o texto, perfeito, eu testei também. Aliás, essa imagem aqui, que eu fiz, essa aqui, que é da atividade que eu vou fazer dia 23, fotografia Next, que é a nova fase. Eu acho fundamental a gente olhar para isso e mergulhar como profissionais do nosso mercado, para qualquer área, de como usar essa ferramenta e não tentar contê-la de uma maneira infantil, ingênua, no sentido de ir lá no Threads e colocar aqui, olha, acho absurdo usar o chat. Não, isso não vai funcionar. O que vai funcionar é mostrar qual é a sua história, o que você tem a mostrar e fazer diferente, e quem sabe usar também para vender para esse público que tem um apelo com IA, que não quer fazer o real, né? Ao invés de ficar ali, ai, nossa, que absurdo. Não, isso aí não vai, não acho que isso vai funcionar. Mas enfim, eu fiz essa imagem aqui e ele fez o texto completo. O texto perfeito. Eu nunca tinha feito de primeira e acertado assim e com tanto texto. Imagina, levar horas para chegar, talvez nem conseguiria chegar. E aí eu abordo isso, mas a parte que me chama atenção e eu estou trazendo aqui, essa fase 3 ela entra com possibilidades, então, mais desdobramentos que a gente nem sabe ainda, acabou de começar. O fato é que ela, ela vai afetar áreas que a gente nem imagina. Eu fiz um teste na comunidade VIP, mostrando para membros que com outras IAs já dá para fazer grátis uma foto sua de retrato, transformá-la em formatura. Antes, você dependia de outros recursos, era mais complexo. Agora está ficando muito mais fácil e rápido. Em menos de um minuto, eu fiz uma foto de uma moça, banco de imagem, converti ela numa formanda. Depois eu converti ela numa noiva. E o rosto dela se manteve. Não é perfeito, mas para um amador passaria. Então não é difícil pedir para uma pessoa me mandar usando esse recurso, e tem gente fazendo isso já, eu vendo para você. Imagem de Ghibli, manda as fotos, eu converto, cobro R$ 5. Tem gente vendendo isso no Brasil. É uma linha de produto. Enfim, mas essa fase 3 ela traz, sim, vai transformar o mercado e vai acelerar. Quem não souber se adaptar, aqui não há exagero em dizer que vai ficar para trás de fato. E agora é muito visível isso. Mais rápido, mais acelerado. Até na versão grátis do ChatGPT, uma pessoa vai talvez logo mais conseguir fazer os retratos profissionais, fotos de produtos. Tem gente dizendo que as pessoas não sabem o que elas querem. E sim, tem gente que quer ser atendida, tem gente que quer ser servida. Essas pessoas podem ser atendidas pela IA ou por um fotógrafo, ou os dois. E aí há um espaço. Mas muitos vão abraçar. Assim como todo mundo hoje usa a internet em diferentes medidas, mas nós temos um controle. Então, a gente vê no grupo, o meu grupo, a minha comunidade VIP, do Fotografia e Clube do Empreendedor, nós já temos vários membros que estão aplicando e usando os recursos da IA em várias ferramentas que são apropriadas para cada um, e observando e acompanhando essas tendências há meses. Meses que eu tenho falado, e não é uma questão de. Aliás, o grupo não é mais só sobre IA, é um grupo sobre inovação, empreendedorismo, negócios, porque a IA em si já não é diferencial, mas alguns se atentam a isso e outros não. Então, tem muita gente lá que já está oferecendo serviços, se apropriando, criando e desenvolvendo. O fato é, só está começando. Aqui um outro exemplo, uma pessoa pegou, mandou a foto do produto, pediu para o ChatGPT isolar e tirar o fundo e depois criar um anúncio para com base naquela imagem. Isso aqui é tudo criado, o produto é real, adaptado, recortado, o ChatGPT faz tudo e ainda cria já o pôster. Por isso estão falando que vai acabar com o designer. E aí eu não tenho como dizer que sim ou não, a gente não sabe, é uma especulação. O fato é que, olhando para tudo isso aqui, no final, a minha versão foi o seguinte, a parte que eu quis trazer, tem outro reflexo que a gente nem sabe, o que vem, o que vai acontecer exatamente. Vai ter reflexo? Vai. Só negativo? Não. Vai ter reflexo negativo? Sim. Como é que vai ser a fase 3 para a fase 4? Uma especulação da fase 3 para 4 é que ela pode levar
um ano, 18 meses. Da fase 2 para a fase 3, a gente pode ver que houve um espaço de mais ou menos um ano. Um ano tem 2 anos e 4 meses o ChatGPT. Em um ano, o ChatGPT mudou muito. E de um ano e meio para cá mudou mais ainda. Então a gente pode falar que em 12 meses essa fase 3 vai se expandir. E talvez antes disso a fase 4 apareça, que é uma coisa ainda sem a gente saber como ela é, mas certamente vai ser uma evolução. Então, claro, é especulativo, mas eu quis trazer aqui. Em novembro de 2022, eu entrevistei o ChatGPT, como eu disse no começo aqui, e eu perguntei para o ChatGPT se ia acabar com a profissão de fotógrafo. E alguns que leram a matéria falaram que sim, ela estava deixando implícito. Não acho que vai acabar, mas isso é a minha opinião, não sou o ChatGPT. Agora, eu peguei um concorrente do ChatGPT, o Claude, e fiz a pergunta e coloquei para ele. A resposta do Claude é, abre aspas, o profissional do futuro próximo será um fotógrafo aumentado, isso é a expressão dele, tá? Que domina tanto aspectos técnicos e artísticos da fotografia tradicional, quanto as nuances da engenharia de prompts e edição assistida por IA. Esta nova geração de profissionais não verá a tecnologia como adversária, mas como uma extensão de sua capacidade criativa, ampliando possibilidades sem abandonar a essência do olhar fotográfico. Olhar fotográfico é uma parte-chave aqui, essência é outra parte-chave aqui, colaboração é outra parte-chave aqui, ferramenta é outra parte-chave aqui. Eu perguntei para o Cloud, expandindo isso, a pergunta que fiz para o ChatGPT em 2022 indicava na resposta que a IA não tomaria o lugar do fotógrafo. Agora é diferente, não é? E o Cloud, que é um concorrente do ChatGPT, que está numa nova versão, inclusive mais avançada, e é excelente para escrever, para ter ideias, um monte de coisa, inclusive para buscar agora, e é possível usar grátis. O Claudio diz o seguinte: você levanta um ponto crucial. Houve definitivamente uma mudança significativa entre 2022 e agora. E aí ele fala que em 2022 as respostas do ChatGPT elas estavam com um viés mais conservador, porque estava no começo da IA. Não existiam ferramentas tão poderosas como o DALL-E, o próprio Midjourney, Stable Diffusion, estava tudo começando, não tinha Leonardo AI, estava tudo muito no começo. 3 anos depois, ou quase isso, o cenário é muito diferente, diz o Claude. O que chamamos de fase 3, que eu coloquei para ele, ele concordou comigo, representa uma transformação mais profunda. A velocidade da evolução foi exponencialmente mais rápida do que a maioria dos especialistas previu. Alguns vão dizer que não. O realismo atingido pelos sistemas atuais supera as expectativas que tínhamos em 2022. A acessibilidade das ferramentas, inclusive em versões gratuitas, democratizou recursos que antes eram inimagináveis. O que mudou fundamentalmente não é apenas da capacidade das ferramentas, mas a natureza da substituição. Em 2022, a narrativa era que a IA não substitui a criatividade humana, o que ainda é verdade, diz o Claudio aqui, em certo sentido. Porém, a realidade que enfrentamos agora é que a IA pode sim substituir o trabalho fotográfico, técnico e comercial de nível básico a intermediário com qualidade suficiente para muitos usos. Eu vou repetir. A realidade que enfrentamos agora é que a IA pode substituir o trabalho fotográfico técnico e comercial de nível básico a intermediário com qualidade suficiente para muitos usos. Então, a minha análise, ela captura, eu coloquei a minha análise de fases e não estamos mais falando de ferramentas auxiliares, mas de uma tecnologia que começa a competir diretamente com profissionais em vários nichos de mercado. Isso é visível já com geradores de retratos e afins, e começaram a expandir para outras coisas além do retrato corporativo, como sessão de Natal, família, gestante, newborn, pet, o caramba. A pergunta já não é mais, segundo a IA, a pergunta já não é a IA vai substituir fotógrafos, mas sim, quais tipos de trabalho fotográfico permanecem exclusivamente humanos e por quanto tempo. Uma mudança de perspectiva fundamental que justifica plenamente sua preocupação com a adaptação dos profissionais. Então, basicamente é isso. Ao final, eu convido as pessoas a participarem do meu evento, que eu vou fazer, bem acessível, numa proposta diferente do que eu tinha feito, que meio que obrigava a pessoa a entrar na comunidade, tem um formato diferente. Então, se você tiver interesse, é acessível mesmo. E eu chamo de fotografia.next, porque é justamente uma nova fronteira. A gente entrou nessa fase 3 e é isso que eu vou abordar. E vale a pena você assistir e saber mais.
Os detalhes estão na descrição aqui do vídeo, abaixo. Eu estou completamente integrado ao que está acontecendo em termos de negócios, de inovação na fotografia, e acredito que os membros também. Então, vai ser um olhar para isso e pensando também na questão do branding fotográfico e no que é possível fazer usando essa nova ferramenta do ChatGPT para essa nova fase, ok? Eu vou deixar o link dessa matéria para você olhar no detalhe e, de novo, te convido aí a participar. Vai ser bem bacana, dia 23/4, na parte da noite. É isso, obrigado e até a próxima.